pegando um gancho nisso que o senhor falou agora, pastor, de sair fora da caixa, eu vou trazer um assunto aqui que acho que é interessante. Muitas vezes, né, na verdade, a gente ouve muito falar sobre, e aqui a gente pode direcionar para o ministério profético, mas também para os outros, né, para o ministério quíntuplo, mas a gente inclina muito quando a gente fala para o contexto igreja. Só que nem todos são chamados para estarem, né, diretamente exercendo dentro da igreja, né, o seu dia a dia. Uhum. A maioria das pessoas o público, é externo, é mais na sociedade. Como que vocês veem isso, ou até mesmo, né, a operação do ministério profético? Eu não estou dizendo fora da igreja, mas eu estou dizendo num ambiente de sociedade, não num ambiente mais eclesiásticos, vamos dizer assim, mas numa empresa, nos negócios, na educação. Isso é muito bom. Como que vocês veem o fluir, né? E daí a gente pode direcionar para o profético, mas a gente sabe que também tem uma linha que pode abraçar o ministério quíntuplo. Vou deixar o Arnaldo falar aí. Gosta desse assunto, Arnaldo? Ai. Gosta. Meu Deus, hoje nós vamos. Boa. Hoje nós vamos. Gosta desse assunto. Se você está curtindo, antes do pastor começar a explicar, lembra, curte, compartilha. Se tem Se tem alguma alguma dúvida, dúvida, vai mandando aqui, que o assunto está ficando muito bom. Amém. A gente percebe que quando Jesus nos dá uma identidade, ele fala, vocês são luz do mundo e sal da terra. Né? Ele não fala, vocês são luz da igreja, ele fala, vocês são luz do mundo. Uau. Então, começa a gente entender nossa identidade de igreja, que não é para ficar em si mesmado, mas nós somos chamados para fora. A própria palavra eclésia, né, tem essa conotação de para fora. Então, eu entendo que os 5 ministérios estão muito vinculados à identidade da igreja, ao chamamento da igreja para nós trazermos a cultura do reino. Né? O nosso papel é um papel transformacional, né, de trazer a mentalidade do reino de Deus para as diferentes esferas que nós estamos. E, assim, me é muito curioso isso, porque quando a gente pensa realmente na figura do ministério profético, a forma que eu fui ensinado, que eu entendo, você tem pelo menos 3 níveis. Né? Você tem todos nós que ouvimos a voz de Deus, que é aquela ideia de João 10, que nós ouvimos a voz do pastor, né? E reconhecemos a voz do pastor e seguimos a voz do pastor. Todos nós ouvimos a voz de Jesus. Tem um segundo nível que é os dons do Espírito Santo, o ministério profético. Então, em momentos eu fluo profeticamente. E tem o ofício do profeta, que é o que a gente vê em Efésios capítulo 4, que é Jesus, já não é mais o ministério do Espírito, o próprio Jesus, ele entrega a função do profeta. E a função do profeta é uma função em tempo integral. Né? Não dá para ser só no domingo na igreja, né? Não dá para ser só... Não é? Hoje é só no domingo. Eu estou no fim de semana profeta, o resto eu sou outra coisa. É que nem um médico. Pensa num médico que é formado, né? Ele sai do hospital, vai jantar com a família e, de repente, no restaurante, alguém tem um ataque cardíaco. Ele fez um juramento. No juramento ele falou, eu me comprometo a salvar vidas, não importa a situação. Ele vai deixar de ser médico naquele momento que ele está com a família no restaurante? Não, ele vai ser médico. É a responsabilidade dele. Ele fez um juramento que ele estaria ali para salvar vidas. Eu entendo que a função do profeta, né, e de outros ministérios, ela não termina quando você sai da igreja. Ela continua, você é tempo integral. Você está o tempo todo naquele ofício, naquela função. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu creio dessa forma, que aonde eu estiver, eu estou exercendo aquela função, eu passo a operar de uma maneira diferente. Né? Eu passo a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu sou um agente dos céus, aonde eu estiver. Eu sou um representante, eu sou embaixador de Cristo, aonde eu estiver. E eu carrego a presença do Altíssimo, aonde eu estiver. Onde eu plantar a planta dos meus pés, ali eu estou carregando a presença de Deus. Então, se eu me enxergo dessa forma, então eu passo a ser um influenciador no mercado de trabalho. Eu sou influenciador na educação, eu sou influenciador na política, porque eu estou carregando a presença de Deus, estou carregando uma voz, estou carregando uma mentalidade, né? Eu estou carregando valores celestiais para onde eu estou. E estou trazendo, né, à tona o que Jesus orou, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. É trazer essa realidade celestial para a terra, né? Então,
é realmente entender que se eu tenho um ofício ministerial, eu trabalho em tempo integral. Eu sou recrutado em tempo integral. Não tem, né, eu não sou meio período, não sou, né, só de fim de semana, então o tempo todo eu estou operando dentro daquela função. Né? Eu quero ler um texto aqui, né? Joel, capítulo 3, verso 9. Ele fala assim: forjai espadas vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Daí ele segue o texto, falando sobre você transformar aquilo numa ferramenta, né? E fala muito justamente disso, né? O ministério ele tem dupla expressão, a edificação do corpo de Cristo, né? E também impactar, né, o mundo, né? O mundo não cristão. Né? Gosto muito do Todd White, né? A forma como Deus usa ele, daquela simplicidade, o próprio Randy Clark, né? O próprio Mike Bickle, né? Que são pessoas que se movimentam, o próprio Chris Valotron, né? Então são pessoas que se movimentam dentro dessa esfera, transitam, né? Dentro do corpo e fora do corpo, né? E nós como igreja, dentro do ministério profético, nós temos que aprender, né, a transitar nessas esferas, né, tanto no corpo, porque por muito tempo a igreja entendeu que os ministérios era para a igreja. E ficou aquela coisa tradicionalizada, aquela coisa muito fechada, encaixotada, engaiolada, né? E hoje, mais do que nunca, eu tenho percebido que Deus está levantando o quê? Uma geração que consegue o quê? Transitar no corpo e fora do corpo. Né? E nós entendemos que a configuração ela muda. Ela muda. Né? A configuração ela muda totalmente. Né? Se pega assim, o próprio Randy Clark, ele está num aeroporto, né? E ele fala assim que ele nem fecha os olhos. Ele vai orar para uma pessoa, ele fala, então, né, que o milagre aconteça aqui e tal, e a pessoa, né, o braço da pessoa começa a crescer, a pessoa começa a chorar e fala assim, amém, Deus abençoe você. Não tem aquela coisa assim, ó, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, agora estou orando, que é uma cultura, é um jeito dentro do corpo que se estabeleceu, que as coisas acontecem e as pessoas acreditam dessa forma. Mas quando se trata fora do corpo, né, a abordagem ela é diferente, né? E nós como cristãos, como, né, pessoas que se movimentam no ministério, nós temos que buscar essa habilidade no Senhor de transitar nessas duas esferas, né? Eu estava lendo ali, procurando o versículo. Efésios ali, a leitura clássica, né, que a gente fala dos 5, Efésios 4. É interessante que no verso 8, né, eu acho que é um grande quê. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Não está ali referindo apenas aos filhos, mas aos homens. E eu gosto de usar isso, né, que tem tantos homens que não são crentes, mas que você percebe, você tem percepção. Cara, ele tem uma percepção que esse cara parece profeta, mas não está dentro desse. Mas por que tem? Ele traz uma mensagem, ele carrega uma mensagem, ele mudou uma geração. Vamos falar assim, Cazuza. Ele levou uma geração, claro, obviamente a lugares que não deviam, mas ele levou com uma mensagem. Esse cara só estava precisando, vem pro lado certo, que você vai ser alinhado. Né? E eu acho que isso, quando a gente entra, né, nesse assunto, as pessoas acabam, não, mas é somente a igreja, é só dentro. Obviamente, o principal está ali dentro. Mas é como o pastor falou, a gente não é luz da igreja, a gente não é sal. O pastor Bill Johnson, ele diz assim, o problema é que às vezes a gente acha que a gente vai pegar o sal e colocar no canto do prato, mas ele precisa ser colocado uniforme. Né? Se não for uniforme, não adianta o sal. Né? E a gente às vezes fica nessa, vou botar só no canto, então fica só dentro da minha esfera, só na minha igreja. Aí, quando eu estiver orando num grupo, daí eu acho que Deus vai dar uma direção. Eu sou barbeiro, né? E tem várias situações que às vezes eu estou cortando o cabelo de uma pessoa e vem percepções. E eu vou entrando de um jeito, falo, e daqui a pouco vem a forma. Já teve uns quantos ali que receberam uma palavra profética, assim, que era, né, de conhecimento, que o cara chorou, ele disse, cara, o que está acontecendo? Eu disse, não é Deus que está falando contigo, cara, é o amor de Deus. Eu orei com ele, aceitou Jesus. Então, quando a gente sai desse nicho
vamos usar assim, religioso apenas, e a gente entende que a gente é um profeta, a gente é um ministro em tempo integral, tudo muda, a percepção muda. E eu acho que também a grande chave é a glória, ela não está mais no templo, ela está dentro. Glória a Deus. E quando a glória está dentro, né, a presença está dentro, aonde eu chego, ela está comigo. Então eu não preciso sair e ir para um lugar, não, eu carrego. Então onde eu chego, a manifestação acontece, o fluxo do céu é estabelecido. Somos enviados, somos embaixadores. A essência dessas palavras que muitas vezes a gente fala, né? Mas ela tornou-se tão corriqueira no nosso dia a dia que o impacto de compreensão, não, eu sou embaixador de Cristo. Bom, o que faz o embaixador? Não, ele está numa região totalmente diferente, mas ele implementa uma cultura que é uma cultura que não é dali. Eu fui enviado, ou seja, eu saio de um lugar, vou para outro lugar para manifestar, né, aquilo que está dentro de mim, né? Os termos, né? O próprio termo apóstolo não é um termo bíblico, é um termo extra-bíblico que eles usavam. É hebraico, é grego. Não tem, ele trazia de fora, Jesus trouxe isso aí, Paulo traz isso para trazer um princípio. E daí a gente, Mas pegando isso que a gente está falando, pastor, vocês acham que isso aconteceu, né? Um pouco essa inclinação mais ao ficar dentro da igreja? Primeiro, até mesmo por que isso pode ter acontecido? Pode ter sido pela ideia o evangelho de escape, que, ou seja, Cristo logo vai voltar, então vamos nos concentrar aqui, porque ele logo vai voltar, e não vamos, né, alcançar os outros lugares. Por que pode ter gerado esse modelo mental assim dessa separação? Eu percebo, talvez existam outras percepções, né? Mas eu percebo a questão religiosa. Né? A religião, ela rotulou, demarcou, né? E é isso que a religião faz. Ela rotula, ela demarca e ela simplesmente cria um cisma, ela quebra as pontes de acessibilidade social. Né? E Jesus, você vai ver que Jesus, ele estava lá com o Zaqueu, Jesus estava lá com o religioso, Jesus estava com o fervoroso, então Jesus não quebrava nenhuma ponte. Então ele tinha ponte com o religioso, ele tinha ponte com o cara que não era cristão, ele tinha ponte com aquele cara que era apaixonado, estava fascinado nele, né? Então a religião, ela quebra todas as pontes. Então o que fez com que a igreja ficasse nesse quadrado foi a própria religião, né? Então separou, né? Esses são os santos e esses são os profanos, né? Então criou-se, estigmatizou-se, né? Então hoje algumas coisas acontecem, né, por causa da religião, né? Hoje nós colhemos por causa da religião, por causa que a religião propôs isso, né? E hoje nós estamos vivendo um momento de desconstrução, né, onde essas pontes estão sendo reconstruídas, porque nunca foi assim. Jesus nunca propôs isso. Ele sempre propôs o quê? Construção de pontes sociais, relacionais, né? E a religião, ela quebrou todas essas pontes e criou esse universo, esse mundo, né? E que acabou se tornando um mundo, né, opressor, né? Um mundo que esgota, né? Onde as pessoas não eram fascinadas, as pessoas não queriam isso. Quando você olha para os primórdios, a Bíblia fala que a igreja, ela caía na graça do povo. Então você fala assim, mas como assim? Né? Porque havia pontes sociais, relacionais. A palavra cristão não veio dos cristãos, veio de fora. Exatamente. Chamaram eles de cristãos. Porque eram muito parecidos. E você olha, a mesma cultura. Não, ele transita em todas as pontes, ele tem relacionamento com todo mundo, né? Então, antigamente o cara se convertia, olha, você agora não vai mais se envolver com essa galera aqui, não sei o que, porque são os ímpios, não assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem a tua lei, tal. E o cara não mais se relacionava por conta disso. Então, criou-se tudo isso, né? Não existe tiraram-se a hermenêutica da coisa, né? E simplesmente pegaram o texto e falaram assim, é isso e pronto, acabou. Não, existe uma hermenêutica, existe uma interpretação, né, legítima, correta, do contexto que, né, o salmista está vivendo e está falando sobre quem são os escarnecedores, né? Mas pegaram esse texto e rotularam e quebraram-se as pontes. Então eu vejo que
né? Isso aconteceu por conta da religião e graças a Deus, nós estamos vivendo essa geração, né, maravilhosa, né, de reconstrução de pontes sociais, de acessibilidade ao coração das pessoas, e ainda eu acredito, né, a igreja cairá na graça do povo, né, como nos primórdios. Eu acho que isso que o André está comentando está muito vinculado ao que a gente está conversando antes do nosso podcast aqui, que é essa reforma, essa última reforma da igreja, que é o papel do ministério apostólico. Entendo que o ministério apostólico ele tem uma função de governo, ele tem uma função de liderança na igreja, né? E ele vai ajudar a igreja a entender o papel dela, né? Então, quando você une o profético e o apostólico, é uma bomba atômica. Né? O profético já foi restaurado, né? Já vem o século XX inteiro a restauração do profético, né? Mas o apostólico está começando esse processo. E quando uma igreja está sendo influenciada no profético e liderada no apostólico, ela está cumprindo 100% da missão dela, né? E a igreja vai entender o papel dela de sair para ser influenciador, né? Vai entender que a função dela não é dentro das quatro paredes, mas nós somos chamados mesmo, né, para ser esses agentes transformacionais do reino de Deus, né, aonde nós estamos. Mas sobre essa direção, sobre essa instrução do ministério apostólico. Né? Fundamento, né? Na própria palavra diz que é fundamentada, né, na doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? É o crescendo, base, crescendo em direção a isso, né? Isso.